Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos traz uma riqueza insondável para compreendermos qual é o projeto de Deus para a humanidade. E entendendo o projeto de Deus para a humanidade, também vamos neste caminho de fé assimilando que não pode se cumprir esse projeto a não ser por meio da família. E o evangelho de hoje é muito atual para nós, porque nós estamos vivendo num tempo e numa cultura
desorientada, que tem uma finalidade também: destruir a família, destruir o sacramento do matrimônio, destruir as relações de pai e de mãe na vida com os filhos. E se nós vamos observando como a nossa cultura está desorientada no que diz respeito a este aspecto, principalmente agora com os ditos novos modelos de família. E para o cristão, nós temos um norte, nós temos uma orientação, e esta orientação nos é dada pela palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, principalmente pelo Evangelho. Então vamos entender o contexto do Evangelho de hoje. Jesus, nos 3 últimos domingos, já anunciava a sua paixão. Havia uma certa resistência entre seus discípulos e também entre os ouvintes, mas Jesus permanecia firme na sua caminhada. E no Evangelho de hoje, Jesus sai da Galileia e continua subindo para Jerusalém, aonde a sua paixão iria se concretizar. E é interessante que durante a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, muitas coisas aconteceram. E é neste ambiente que está inserido o Evangelho de hoje. Jesus é colocado à prova pelos fariseus, os mestres e doutores da lei, podemos dizer, pelas autoridades judaicas. E é interessante que a sabedoria do Espírito que age em Jesus possibilita que na provocação que se faz a ele, que ele se pronuncie sobre assuntos delicados, como o matrimônio e o divórcio. Eram assuntos delicados na época de Jesus e continuam sendo assuntos delicados também na nossa época. E Jesus aproveita destes questionamentos, destas provocações, para tratar destes assuntos e ao mesmo tempo para revelar qual é o projeto do Pai no que diz respeito a estes temas. Então, o Evangelho de hoje está imbuído deste Espírito, e é necessário essa breve compreensão que nós devemos fazer antes de entrarmos no texto, porque elas são importantes a partir do momento que nós vamos ali destrinchando o Evangelho parte por parte, tá bom? Então aqui uma breve explicação para que agora nós entremos no Evangelho. Então pegue aí o seu folheto, Evangelho de hoje, capítulo 10 do evangelista São Marcos. Vamos tomar o versículo 2, já dentro desse contexto que eu acabei de explicar. Vamos ler juntos o versículo 2? Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Então, paremos por aqui. Os fariseus que querem colocar Jesus à prova. E é interessante que o assunto que eles buscam para colocar Jesus na parede era um assunto delicado, porque o objetivo dos fariseus era que Jesus fosse contrário à lei de Moisés, e sendo contrário à lei, ele merecia uma pena. E mais do que uma pena, os fariseus poderiam confirmar aquilo que eles já tinham no pensamento, que uma pessoa vindo da parte de Deus não poderia ser contrária à lei de Moisés. Então, os fariseus aqui nem eram motivados tantos pela questão ética e moral
do matrimônio, das relações que uniam os casais e constituíam as famílias. Mas o objetivo primeiro era pegar Jesus numa contradição à lei de Deus, à lei do Antigo Testamento, e isso daria possibilidade para quê? Para que eles tirassem Jesus do caminho deles, porque o que Jesus ensinava incomodava os fariseus. E pode ser que o ensinamento que Jesus vai trazer no evangelho de hoje vai te incomodar, porque vai mexer na sua ferida. E nós temos duas atitudes diante do incômodo que a palavra de Deus pode provocar em nós. Primeira atitude pode ser a abertura a esta palavra, que me incomoda, que me desestabiliza, que mexe comigo, mas que me impele a uma mudança de vida, a uma conversão. Esse pode ser um caminho. E nós temos um outro caminho, que é o caminho de calar a boca de Jesus. E como que nós calamos a boca de Jesus? Mandando prendê-lo, crucificá-lo e matá-lo. E hoje esta forma de calar Jesus se dá de diversas maneiras entre nós. A nossa indiferença com o que diz respeito à palavra, a nossa frieza na vivência da fé, a nossa rejeição explícita ao conteúdo de Jesus. Então, o que o Evangelho nos traz é também muito atual, certo? Agora, se eles queriam colocar Jesus à prova num conteúdo delicado, que era do divórcio, da separação, olha como se dá a ação de Jesus diante dos seus questionadores. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 agora. Vamos ler juntos? Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus, sabendo daquilo que permeava o coração dos seus questionadores, começa a pergunta por onde? Pela lei de Moisés. Porque aqui estava o X da questão para os fariseus, diante daquilo que Jesus poderia contrariar. Então Jesus vai perguntar: o que está escrito na lei de Moisés? Vai lá na origem do problema. E aí os fariseus, que eram homens instruídos na lei, no Antigo Testamento, na Torá, enchem o peito para responder Jesus. Vai dizer a Jesus: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus, agora você não poderá sair da nossa armadilha, porque você está preso. Caiu na nossa provocação. Mas Jesus, cheio da graça do Espírito, percebendo a maldade que pairava e que reinava naqueles corações, não para o discurso por aqui, como se tudo já estivesse resolvido. Jesus vai voltar lá em Moisés e vai fazer uma provocação. Agora vamos para o versículo 5. Olha qual foi a resposta de Jesus diante da afirmação dos fariseus. Vamos ler juntos o versículo 5? Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Então, o que gera o divórcio? O que gera a separação na união de um casal? A dureza do
coração. O que gera o divórcio na vida de um casal, o que gera a separação na vida de uma família, é a dureza do coração. E é muito interessante, quando nós vamos acompanhando casais que, passando por diversos problemas, chegam à decisão da separação, dizendo que a separação vai resolver o problema. E na grande maioria das vezes, a separação não resolve o problema e ela cria vários outros problemas, além dos que já existiam. E o que vai afunilando para que o casal chegue a esta decisão? A dureza do coração. E era isso que Jesus queria também confrontar os fariseus. Porque a dureza do coração, Jesus percebia, não diz respeito somente ao divórcio e à família, não. Havia a dureza de coração também no contato com Jesus. Porque, na verdade, Jesus sabia que os fariseus que estavam ali na sua frente, dialogando com ele, tinha preparado uma armadilha para ele. E isso é consequência do que, minha gente? Da dureza de coração. E toda dureza de coração gera separação em todos os aspectos, começando pelo casamento. Porque pode ser que tem muitos casais que vivem juntos, que não se separaram de cada um ir para uma casa e constituir uma outra família, mas vivem dentro da mesma casa como separados. E isso acontece devido a quê? A dureza do coração. Ai, padre, é a palavra de Jesus. E agora nós vamos ver como que Jesus vai catequizar os seus ouvintes diante da provocação que eles fizeram a Jesus. O interessante é isso, que Jesus é colocado à prova, que Jesus é questionado. Jesus sabia que eles queriam, prendê-lo, mas Jesus acredita na conversão dos seus ouvintes. Jesus acredita na mudança de vida e no coração que é duro e que pode ser amolecido pelo poder da palavra dele e da graça dele. Inclusive as autoridades judaicas que estavam lá confrontando Jesus. E agora Jesus vai começar uma catequese. Ele vai ser direto, objetivo e categórico. Vamos agora para o versículo 6, 7 e 8. Vamos até o 9. 6, 7, 8 e 9. Esses 3 versículos. Vamos lá? No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Olhemos na linha do tempo, na história, o percurso que Jesus faz com os fariseus. Eles estavam apegados onde? A lei de Moisés. Já bem depois do início da história da humanidade. Jesus não pega pelo meio. Jesus vai onde? No início. Não é? Podemos dizer que a lei de Moisés e os seus desdobramentos do início até aquela época de Jesus, a metade da história. Então os fariseus tomaram, no diálogo com Jesus, pé da situação, do meio da história até a atualidade aonde eles estavam, até aquele dia com Jesus. Mas Jesus não olha a história, a vivência da fé pela metade, fragmentada,
separada, pelo contrário, Jesus olha na dimensão do todo. Jesus contempla numa dimensão global, porque ele estava com o Pai desde o princípio. E é interessante, estes conteúdos que estão aqui por detrás das linhas do Evangelho, no entanto, desde o começo da criação, ou seja, desde o princípio. Aí nós voltamos à primeira leitura. Olha aí onde foi tirada a primeira leitura de hoje. Qual livro? Qual livro? Gênesis. Gênesis é qual livro da Bíblia? O primeiro, segundo, terceiro, quarto ou último? O primeiro. E o livro do Gênesis vai nos trazer o quê? O relato da criação. Vai nos trazer aí, acabamos de ouvir agora há pouco, como o povo de Deus concebeu a história, o início da criação do homem e da mulher. Tem muitas pessoas racionais, principalmente, que querem encontrar no livro do Gênesis uma explicação científica para a origem do mundo, do homem e da mulher. E o objetivo do livro do Gênesis não é esse. O objetivo do livro do Gênesis é falar do início da história da humanidade para quem crê, para quem tem fé. Ele não é um livro científico, não é que nós vamos provar como a matemática que 2 mais 2 é 4, não. Então, como ele é um livro de fé, ele é permeado de uma linguagem simbólica, que o autor sagrado utilizou para afirmar aquilo que foi produzido e concebido na experiência de fé do povo de Israel. Então, olha como a primeira leitura está recheada desta linguagem simbólica. Primeiro, Deus criou o homem e deu a ele o nome de Adão. Por quê? A palavra Adão vem do hebraico Adamá, que significa aquele que nasceu da terra, aquele que veio do barro. Então, criado o homem, Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Aqui nós voltamos na concepção de quem é Deus. O nosso Deus é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que vive em comunidade. É um Deus que não é egoísta, que não vive na solidão. E sendo o homem criado à sua imagem e semelhança, ele possui na sua essência, a essência de quem? De Deus. Então, se Deus é comunidade, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, o homem possui na sua essência o desejo de relacionar-se com o outro, o desejo de viver em comunidade, e isso é muito claro também no nosso meio. A partir do momento que nós vamos nos isolando, isso pode gerar uma doença em nós, e nós perdemos o sentido da vida, e podemos fazer besteira. Quantas pessoas cometem o suicídio, depois de uma depressão profunda, vivendo num isolamento? Por quê? Porque isso não é capaz de saciar o coração humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é comunidade, que é relação. Então, Deus vendo o homem, já criado pelas suas mãos, vindo do barro, porque o elemento é o barro, para dizer que nós somos frágeis, que nós somos perecíveis, que nós somos, não é? Fracos, e nós precisamos de uma força especial que vem de quem? De Deus. E aí na linguagem simbólica do livro do Gênesis, como que Deus cria uma companheira para o homem? Olha que riqueza o livro do Gênesis, né?
Então, aí falou que Deus deu o nome ao homem de Adão, deu todos os animais para que ele colocasse o nome. Isso é sinal de poder sobre a criação. O homem está acima de toda a criação, porque é a obra-prima máxima das mãos de Deus. Então, Adão não encontrou entre os animais que ele nomeou, nenhuma auxiliar semelhante a ele. Então, olha o que Deus faz. Vamos dar agora para o versículo 21 da primeira leitura. 21, versículo 21 da primeira leitura. Acharam aí? Olha o que está escrito no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Qual o significado teológico desta ação de Deus? Primeiro, o sono. Padre, por que Deus fez cair um sono profundo em Adão? Porque a criação é segredo de Deus. E o sono profundo em Adão é para nos revelar que só Deus tem o poder de criar. Isso também é atual para a nossa cultura, porque como o homem desenvolveu demais, a tecnologia, a ciência, a evolução mundial e global tem sido muito rápida, nós já não mais acreditamos que Deus cria, porque eu tenho todos os poderes na minha mão, e eu me basto. Aí eu já não preciso mais de Deus. Então, Deus coloca Adão no sono profundo para nos ensinar que a obra da criação é das mãos de Deus. E por mais que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nos deu um grande potencial para que nós nos tornemos co-criadores. Padre, e como que o homem se torna co-criador? Como que o homem participa desta missão que é só de Deus? Aí a leitura agora vai continuar nos ajudando, não é? Ele colocou Adão num sono profundo, ele adormeceu e tirou uma das costelas. Mas por que a costela? Tantos órgãos que o corpo humano tem, por que o autor sagrado vai dizer da costela? Qual o significado que está por detrás disso? A companheira que Deus criava para o homem, que recebeu o nome de mulher, foi criada para viver em qual relação com o homem? Numa relação de unidade, lado a lado, comunhão, proximidade. Onde que está a costela? Na lateral, não é? Quando você cai do cavalo e quebra a costela, ai meu Deus, passará é difícil, né? Tem como engessar. Por quê? Porque a costela está na lateral do corpo. Então a finalidade de Deus criar uma companheira para o homem é para que os dois vivessem em comunhão, em comunidade, em plena relação. Porque isso está na essência de Deus, que é um Deus relacional, que é um Deus de comunhão, que é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, na obra de Deus, não há quem é maior e quem é menor, pelo contrário. Todos possuem a mesma dignidade e foram criados pelo mesmo amor, o amor de Deus. Estas questões de falar que um é melhor do que o outro, que um é maior do que o outro, é consequência da dureza do nosso coração, que impede com que os ensinamentos da palavra cheguem até nós. No decorrer dos séculos, das formações da nossa cultura,
que criou essa discrepância tão grande na relação entre homem e mulher. Isso é coisa nossa, da dureza do nosso coração. Porque diante de Deus, há diferença entre o homem e a mulher? Há diferença. No corpo. O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Não é? A mentalidade da mulher, a sensibilidade da mulher é diferente da do homem. E isso é ótimo. Mas, diante de Deus, nós somos iguais na dignidade. Na dignidade. Somos iguais no amor. Deus nos ama por igual. Independente se eu sou homem e se você é mulher. E nesta dimensão, a palavra de Deus precisa nos ensinar muito. Muito. Agora continuemos lá na primeira leitura, no versículo 22. 22 e 23. Olha lá. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor formou a mulher e conduziu a Adão. Qual foi a reação de Adão? Olha lá, a fala de Adão. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Aqui nós temos um grito de júbilo de Adão, porque Deus tinha dado todos os animais criados na face da terra para ele colocar nome. E a atitude de colocar nome é para dizer que o homem criado à imagem e semelhança de Deus estava acima de tudo o que já havia sido criado. Mas Adão, colocando nome em todos os animais, percebeu que não tinha ninguém igual a ele. E aí ele se entristeceu por isso, e diante desta realidade, Deus cria a mulher para se tornar uma companheira de Adão. E a atitude de Adão foi de júbilo, de alegria. Olha, mas que bom, eu vi tanto animal e não achei ninguém parecido comigo, agora eu encontrei uma semelhante a mim. Deus estava criou o homem e criou a mulher. E aí nós poderíamos perguntar, padre, como que Deus continua criando? Vem agora a chave de leitura para nós compreendermos como que o homem e a mulher se tornam co-criadores e participam numa missão que é de Deus. Vamos lá agora para o último versículo da primeira leitura. Olha lá, o que está escrito? Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Agora volte lá no Evangelho e pega o versículo 7. O 7 e o 8. Vamos ler de novo o 7 e o 8? Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Tem alguma coisa a ver entre Gênesis e o Evangelho? Tem? Tem tudo a ver. Tudo. Jesus, diante da dureza do coração dos seus questionadores, não se prende à lei. Jesus não é legalista, não é rigorista. Mas Jesus vai no início, porque ele estava junto com o Pai. O Pai criou pela palavra, e Jesus é a palavra do Pai. Então Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo desde o princípio. E ele sabia que o projeto do Pai era que o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, que é comunidade, que é relação, deveriam continuar a obra da criação por meio da vivência do amor, que é capaz de levar o homem e a mulher a deixarem o seu pai, a sua mãe e se unirem em matrimônio. E a partir do momento que eles vivem este amor matrimonial de homem e mulher, isso é capaz de gerar o quê, minha gente? A vida.
se fala em novos modelos de famílias e casais, que tem papai e papai e que tem mamãe e mamãe. Papai e papai gera vida? É possível? Não. Mamãe e mamãe gera vida? Não. Porque é necessário ter uma complementariedade. Olhemos a biologia do corpo humano, não é? Como é distribuído, a diferença. O homem não tem seio, a mulher tem seio. Para quê? Para que quando eles se abraçarem, um completa o outro, não é? Olha como é a questão genital do homem e da mulher. O órgão genital da mulher é para dentro, do homem é para fora. Para quê? Para que um complete o outro. E esta união, que não é somente biológica, esta união que não é somente corporal, se torna a união de almas. Se torna uma comunhão tão íntima, que já não são mais dois, porém é uma só carne. A unidade, eu vou ser redundante aqui, cometer um pecado contra a língua portuguesa. A unidade é tão íntima, é tão unida, que não se pode separar. E o que leva o homem e a mulher continuarem a obra da criação de Deus, para que o projeto que Ele tem se cumpra na humanidade? O amor. O amor virou uma palavra muito desgastada, né? Quando tem essas reuniões de grupo, de terapia, aí fala assim, cite uma palavra que mais tocou. Aí o povo começa, amor, paz, amor, 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 né? Como se amor fosse algo abstrato. Não. Segundo a leitura da carta aos Hebreus, que tipo de amor que é o verdadeiro amor? Este tipo de amor aqui, ó. O amor que toma a decisão de entregar a vida, independente se seja na alegria ou se seja na tristeza, independente se seja na doença ou se seja na saúde. Porque Jesus não se reservou, Jesus não guardou nada para si, mas a entrega de vida dele por nos amar foi as últimas consequências até chegar onde? Na cruz. E por que hoje há tanta separação entre os casais? Porque a dureza do coração impede de entender o outro, de suportar o outro, de amar o outro, no momento que ele é fraco, no momento que ele é fraca. Porque eu já não quero mais um amor que dói, um amor que machuca. Eu quero um amor de anestésico. Eu quero um amor de prazer, um amor de êxtase. Olha o número de pessoas que estão no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, porque quer prazer, quer êxtase. Olha o número de farmácias, porque todo mundo está se dopando de tanto remédio, porque já não sabe mais suportar a dor do amor, porque amar dói. Também tem muitas alegrias, tem muitas conquistas, tem muitos momentos bons e bonitos, mas há também muita dor. E a dureza do coração que impede o casal de viver este mesmo amor que um dia eles selaram diante do altar de Deus, porque o coração está duro e não quer ser perseverante na hora da dor, da fraqueza, da cruz, da doença, do sofrimento. Diz assim: é melhor a separação. Moisés deu a lei da separação devido à dureza do seu coração. Jesus falando para os seus ouvintes, e hoje é Jesus falando para nós. Porque quais são as características do verdadeiro amor? Que é o amor de Deus, que alcança o nosso coração e que nos une também. O amor que seja duradouro, o amor que seja estável, o amor que seja fiel. Essas são as características do amor. Um amor que é duradouro, um amor que é estável, um amor que é fiel. E hoje a gente quer que tipo de amor?
o amor de carnaval, que é de tempo, depois passa. O amor que é provisório, copo descartável. Eu uso, quando já não me serve mais, o que eu faço? Como diz a Sandra de Sá, joga fora no lixo, não é? Um amor que é fiel a só até o momento da minha conveniência. Na hora que a coisa está muito, ai padre, lá em casa foi tão difícil, aí surgiu aquela oportunidade, eu fui lá para ter uma compensação. Então hoje nós precisamos reconhecer em primeiro lugar este ensinamento de Jesus, para que ele caia no nosso coração e nos possibilite o quê? A graça da mudança de vida. Porque se fosse para o homem ter várias mulheres, Deus lá no livro do Gênesis teria criado 3, 4, 5 mulheres. Quantas mulheres Deus criou lá na primeira leitura? Uma. Se fosse para ele ter várias mulheres, Deus teria criado umas 4, né? Deixado ele 3 dias dormindo, e cada dia tirava uma costela, que nós temos várias costelas, não é? E cada dia criava uma, para dizer, ó, se não der certo com a primeira, você vai com a segunda. Se não der certo com a segunda, você vai com a terceira. Deus criou uma. Para falar de quê? Para falar de unidade. E nós somos o transbordar do que é Deus, que é amor, que é relação, que é comunhão. E nós precisamos resgatar isso no nosso tempo, minha gente. Porque hoje nós vivemos numa cultura desordenada, que vai nos modelando não mais pelo princípio do evangelho, mas vai nos modelando pelo princípio da novela. Porque na novela a mulher tem 10 maridos e o homem tem 10 mulheres. E isso vai entrando no nosso coração de tal forma, diante das provocações e possibilidades que conquistamos no decorrer dos tempos, e isso daí se torna o critério para que eu escolha de acordo com a dureza do meu coração. E é interessante que Jesus termina o evangelho falando de criança. Mas que sentido tem? Jesus termina o evangelho de hoje pegando uma criança e falando assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Que sentido tem isso? O evangelho começou falando de dureza de coração e terminou falando de quem? De criança. A grande maioria de vocês que estão aqui são pais e mães. Muitos ainda têm os filhos pequenos. Então vocês sabem como é o cuidado para com uma criança. A criança, ela é frágil. A criança precisa ser alimentada. Quando ela faz as suas necessidades, a mãe precisa ir lá trocar, dar banho. Ela se adoece, às vezes com muita frequência. Então, se ela não tiver um cuidado especial da família, o que acontece com a criança? Ela morre, não é assim? Principalmente nos 2, 3 primeiros anos. Eu estou lá agora com uma turma de sobrinhos, né? 4 sobrinhos assim. Uma de 3 meses, uma de 1 ano, outra de 2 e outra de 4. Então quando chego lá na casa da minha mãe, que está todo mundo, eu fico vendo como é o cuidado dos meus irmãos com as minhas cunhadas, com as crianças. E quando eu preparava esse evangelho de hoje para a pregação, me veio esse insight, essa luz, que diante da dureza do nosso coração, nós precisamos nos tornar crianças, tirando toda a vaidade, tirando todo o orgulho, tirando toda a prepotência, toda a autossuficiência, que nos impede de viver a nossa primeira vocação, que é a vocação ao amor. Este amor com A maiúsculo, que é verdadeiro, que é duradouro, que é permanente, que é fiel. Então, quando eu me torno uma criança frágil, indefesa, precisando dos cuidados de Deus e sendo totalmente dependente dEle, porque a criança é totalmente dependente do pai e da mãe. Mas hoje nós queremos dar o grito de independência com
2 meses de idade, dizendo que eu não preciso da minha mãe, eu não preciso do meu pai, eu não preciso mais da minha esposa, eu não preciso mais do meu esposo, eu vivo sozinho, eu faço tudo, eu me basto, e o meu orgulho é que reina, e o meu orgulho me torna Deus. E aí eu me coloco sobre o pedestal, e eu fico sozinho no meu pedestal, porque não tem uma alma penada que vai lá passar a mão. E hoje nós devemos permitir com que esta graça de Deus resgate as nossas famílias, salve os casamentos muitas vezes desorientados pelas intempéries da vida. E se nós somos dóceis aos ensinamentos de Jesus que fala conosco, Ele tem o poder de nos transformar por inteiro. Então, não deixe com que esta palavra de Deus te incomode, e você, como os fariseus, queira calar Jesus e matá-lo, porque a palavra dele está te incomodando. Faça o contrário. Diante do que esta palavra te tocou em alguma realidade da sua vida, permita que o seu coração não seja duro mais como uma pedra, mas que seja um coração cheio da graça do Espírito. Porque o projeto de Deus é de uma família que tem pai, mãe e filhos. O projeto de Deus é de uma família que se abra à vivência do amor e se permita continuar a obra de co-criadores daquele amor por primeiro que foi derramado sobre os nossos corações. Então vamos encerrar esta pregação de hoje pedindo isso. Então agora feche seus olhos e pense na sua família. Como está a sua casa? Se você é casado, esposo, esposa, como que anda o seu casamento? Pode ser que estão juntos, mas vivem como separados, devido à dureza do coração. Pode ser que você já passou por tantas esposas, por tantos esposos, e o seu coração nunca foi saciado. E hoje, ouça a voz de Deus que fala com você, que te ama, que quer te educar na fé, que quer alcançar a dureza do seu coração, para que seu coração seja transformado. Feliz és tu, se temes o Senhor, e trilha os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tu e a tua família. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, e os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, venha a paz, que venha a paz ao vosso povo. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita que nos momentos mais difíceis da vida eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como tua família. Volta pra ela.
espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita que nos momentos mais difíceis da vida eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família.